Paz e alegria, meus irmãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Divino Espírito Santo que derrame a sua luz sobre o nosso espírito, que abra os tesouros de suas graças e também o nosso entendimento, para que saibamos meditar a sua lei. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em nosso primeiro vídeo nós fizemos uma breve introdução sobre a profissão de fé, também conhecida como credo, que nos instrui sobre a nossa fé, a fé da Igreja Católica. E falando sobre fé, em nossa comunidade nós sabemos que Santo Abraão é o modelo de obediência da fé. Nós temos também a figura de Nossa Senhora em nossa comunidade. E nós sabemos que Nossa Senhora é a mais pura realização da fé, porque ela jamais vacilou. Ela nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, roguemos também a sua intercessão nesse momento. Agora, meus irmãos, nós começaremos a ver o primeiro artigo da profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. De todas as afirmações que o catecismo tem acerca da fé, eu creio que a mais simples, a mais decisiva e a mais significativa seja a que consta aqui no parágrafo 150. Esse parágrafo, logo no início, ele nos diz: a fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. A fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. Esse termo adesão pessoal é realmente muito significativo, porque quando a igreja utiliza esse termo, ela quer deixar bem claro que a fé não é uma realidade que nós construímos com as nossas próprias forças, mas a fé é um molde no qual nos adaptamos. É como nos contratos de adesão que são formalizados segundo o direito civil. Assim, amigos, aderir à fé é aceitar uma pessoa com letra maiúscula do jeito que me é apresentada. A fé não é uma filosofia. A fé não é simplesmente crer em algo, mas em alguém. Eu, por exemplo, não tenho o direito, nem eu, nem ninguém, temos o direito de opinar sobre aquele que é imutável, sobre aquele que não muda nunca, jamais. Eu não posso melhorar aquele que é perfeito. Por isso eu tenho que apenas aderir a ele, aderir à sua igreja. O catecismo aqui no parágrafo de número 151, ele nos ensina que a fé em Deus nos leva à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé em Deus, em outras palavras, nos conduz à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Caros amigos, só Deus ele é digno da nossa fé, só Ele é digno da nossa adesão pessoal. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus que se fez homem, portanto, igualmente digno de nossa fé. Ele veio do Pai para nos levar ao Pai. É como nos disse São João, de que ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. João, capítulo 1, versículo 18.
Então Deus quer que cheguemos a Ele por Jesus. Ele mesmo nos disse que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho para o Pai. É através da sua doutrina, é observando os seus ensinamentos que chegaremos ao céu. Chegaremos ao céu porque Ele veio a este mundo para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. Então Jesus é o caminho porque Ele revela o Pai com quem é um pela sua natureza divina. Ele é o caminho e é o caminho único que une o céu à terra. Irmãos, não se deixem seduzir por aqueles que dizem: aqui está Cristo, ou Cristo está acolá. Não creia. Não creia porque nós sabemos que se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão prodígios a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos de Deus. A própria palavra de Deus nos fala isso. E se nós olharmos para o nosso mundo, nós iremos perceber como estão se multiplicando os falsos profetas e, infelizmente, até em nosso meio. Pregando um Cristo de acordo com suas ideias, de acordo com suas filosofias, de acordo com as suas ideologias. Uns até chegam a negar a divindade de Jesus. Você já percebeu como nós estamos rodeados de superstições? Como nós estamos rodeados de tantas crendices? São, por exemplo, coisas que dão azar, como gato preto, parar debaixo da escada, quebrar espelho, derramar sal. Outras que atraem a sorte, como a pata de coelho, o trevo de 4 folhas, a ferradura. Aliás, se ferradura desse sorte, o burro não puxava a carroça, né? E tantas outras superstições que estão presentes no nosso dia a dia. São objetos mágicos, são lugares mágicos, são rituais mágicos, são a busca de meios para conhecer o que a sorte reserva para o futuro. Então, diante de tudo isso, nós precisamos purificar a nossa fé em um só Deus, em um só Deus que se revelou, em um só Deus que é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. Então, quem vive sobre a sua proteção se libertará de todos os temores e também se libertará de todas as superstições. A fidelidade no Senhor, ela será o seu escudo, será o seu refúgio, será a sua proteção. Quem confia no Senhor ignora o seu futuro, ignora o futuro que lhe reserva, mas conhece aquele que permanece o mesmo ontem, hoje e na eternidade. A nossa vida de fé ela é um ato humano, mesmo que seja um ato humano que se realiza graças a um dom sobrenatural. A nossa fé ela subtende a graça de Deus, mas ela subtende também a nossa cooperação, a cooperação do homem. Então, na fé, a nossa inteligência e a nossa vontade devem cooperar com a graça de Deus. Mas, ultimamente, a fé tem um desgaste de uso. A fé, ultimamente, está muito relativizada. É comum, por exemplo, nós escutarmos pessoas dizerem que vão fazer uma fezinha quando apostam na loteria, ou então batem no peito e dizem que têm fé porque confiam que vão conseguir este ou aquele emprego.
Fé é uma palavra tão pequena, não é verdade? Mas com significados assim tão diferentes. É necessário, amigos, nós separarmos o joio do trigo e entendermos o que é, na verdade, ter fé. Aliás, em primeiro lugar, é melhor explicar o que não é ter fé. Explicar porque assim nós evitaremos certas confusões que muitos de nós fazemos. Eu quero dizer para você que fé não é sentimento. Eu coloco isso aqui como exemplo porque já constatei em muitas situações pessoas dizerem que têm fé, mas quando nós vamos observar o relato delas, nós percebemos que isso tudo é um sentimento, não é uma fé. Você sabe aquele momento bom na igreja, onde se canta uma música bonita, o som do teclado é suave, a voz do cantor é angelical, e aquele momento em que diante de tudo isso nós sentimos um arrepio que toma conta de nossa pele? Pois é, meus irmãos, isso não é ter fé. Fé não é ter bons sentimentos. Os sentimentos, eles são passageiros. Hoje nos arrepiamos com uma boa música, amanhã isso passará por nossos ouvidos sem mesmo ser notada. A fé ela não pode ser algo assim tão transitório. Fé no sentido cristão não é ter pensamentos positivos. Corremos para as casas lotéricas, pegamos algumas moedinhas e fazemos apostas. Aí saímos de lá dizendo conosco mesmo, eu vou ganhar. Eu tenho fé que este prêmio será meu. Sabe, uma coisa é ter pensamento positivo, é querer que algo de bom aconteça conosco. Isso não é mal. Nós devemos desejar que nossos sonhos se realizem. Mas o simples fato de ter um pensamento positivo, de que tudo vai dar certo, no final não é ter fé. Ter fé também não é simplesmente acreditar na existência de Deus. Saber que Deus existe assim é uma coisa. Tem muita gente no mundo que crê na existência do cara lá de cima. Mas para essas pessoas, ele é só o cara lá de cima. E eu, aqui embaixo, longe, mas bem longe dele, bem longe de seus mandamentos. Isso não é fé. Fé é adesão. Não é um momento passageiro. Não é eu achar que isso ou aquilo é fé. Fé é aderir, como eu já disse. Para que as coisas fiquem mais claras para você, imagine que você é um empresário ou uma empresária e vai fechar o negócio. Você pega o contrato, você lê o contrato. Se alguma coisa nesse contrato não estiver bem clara, você procura alguém que entenda melhor as coisas para explicar a você tudo o que está confuso. Depois de ler e entender, você assina o contrato e sela o negócio, significando que você aderiu a todas as cláusulas do contrato. Ter fé é este movimento de adesão. Mas o que precisamos aderir no ato da fé? Precisamos aderir ao plano e aos mandamentos de Deus. Por isso, ter fé é ir além, é ter um compromisso com Deus, é saber no que se crê, o porquê de crer e colocar tudo em prática. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas essa minha fé não se traduz em atos.
em testemunho de vida. Ter fé é uma atitude de vida que exige conhecer a verdade. Conhecer a verdade revelada por Deus e aderir ao seu projeto em nossa vida. Nós temos fé, meus irmãos, porque Deus mesmo se revelou e nos mostrou a sua vontade. Ela em nada contradiz a nossa liberdade, nem nada contradiz a nossa inteligência. Deus nos criou com inteligência e com vontade. Ele vem em socorro da nossa fraqueza para iluminar a nossa inteligência, para fortalecer a nossa vontade e possibilitar uma vida sobrenatural. Jesus nos diz que tudo que pedirmos em oração, devemos crer que já recebemos e nos será dado. O que você tem pedido a Deus? Carro novo? Um emprego melhor? Uma casa nova? Que ganhe na loteria? Peça a Deus, meus irmãos, que aumente a sua fé, que aumente também a sua esperança e a sua caridade. Peça a Deus perseverança e firmeza na fé, para você se manter fiel à igreja. Fidelidade tão difícil de vermos em nossos dias. Peça a Deus fortaleza de espírito para enfrentar os problemas da vida. Peça a Deus sabedoria para educar seus filhos, para educá-los nos caminhos assim do Senhor. Peça a Ele que te ajude na busca da perfeição, na busca da santidade também, contribuindo para a construção do seu reino, ainda aqui nessa terra. E como Ele nos ensina, se nós fizermos isso, tudo mais nos será dado em acréscimo. Certa vez, o gnóstico Fernando Pessoa, ele disse não acreditar em Deus porque nunca o viu. E continuando, ele disse que se Deus quisesse que ele acreditasse nele, viria a falar com ele e entraria por sua porta, dizendo-lhe: aqui estou. Meu irmão, minha irmã, Deus permanece invisível e não bate à porta do nosso escritório. Na verdade, Deus permanece invisível aos olhos do nosso corpo, mas é evidente aos olhos da nossa mente. Sim, meus irmãos, nós até podemos provar a existência de Deus sem ter que apelarmos para a fé. A razão nos faz imaginar que somente Ele pode ter fabricado este mundo. Alguém já disse que não há relógio sem relojoeiro. Pois é. Estendendo também, fazendo eco a essa frase, né? Eu poderia também dizer, não há um mundo como esse tão belo sem que não tenha havido um autor. O que sabemos dos cientistas é que quanto mais a ciência ela vai progredindo, tanto mais ela desvenda as maravilhas do universo. Assim Deus dá sinais de si. Alguém poderá dizer que é difícil acreditar em tudo. De fato, é difícil. Irmãos, a fé não é dúvida, não é opinião. Eu acho isso, mas é certeza. Quem crê não pode ter uma adesão assim oscilante, uma adesão tímida. Mas quem crê tem que ter a convicção profunda de quem está com a verdade.
A nossa fé ela não se baseia em opiniões, mas na palavra de Deus, que é a verdade suprema. Então, ao afirmarmos nesse artigo da fé que nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós seremos impelidos a partir, nós seremos impelidos a sairmos de nós mesmos, semelhante ao nosso pai na fé Abraão, para levarmos a realidade do dia a dia em que vivemos, a certeza da presença de Deus em nossa história. Também hoje, presença essa que nos traz vida e salvação. Presença essa que nos abre a um futuro com Ele, para uma plenitude de uma vida que nunca acabará. Deus te abençoe. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.